Você que está acompanhando o programa Mundo da Criança nesse complemento final de terceiro bloco, e aí um especial, Marcelo, esposo da Cristiane Pompeu, que está aqui com a gente mais 10, 15 minutinhos, está acabando, a sua noite está garantida aí, fique em paz aí que nós estamos chegando lá no final. E nós estamos falando sobre tuberculose, e alguém sentou aí agora e tal, poxa, que assunto mais pesado, mais chato para uma sexta-feira. Realmente é uma coisa assim pesada, uma doença muito séria, mas os profissionais têm que falar, os profissionais têm que alertar, os profissionais têm que dizer, ó, existe ainda e o Brasil é um dos campeões, não só de futebol, aliás, futebol já não é mais, mas de tuberculose ele está mais na frente do que de futebol. Então veja como é sério isso para a gente, como é importante, mesmo porque a gente também é um dos campeões de AIDS, que tem uma associação grande com tuberculose, então merece essa atenção, falar, alertar, e a própria Secretaria da Saúde sabe da importância, cria cursos importantes, acabou de ministrar um curso aí para os pediatras, para os pneumologistas, para toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, para estar atenta para isso, e para isso que a Cristiane está aqui, para falar o que ela ampliou seus conhecimentos e tal, como está a situação atual em relação à tuberculose. Então, o telespectador é de compreender o que a gente quer só fazer com que as nossas crianças, os nossos filhos tenham cada vez razão menor para ficar doente. Por isso que a gente quer que a mortalidade infantil no Brasil diminua muito. E é por isso que essa participação da pediatria social ela é nobre, ela é importante, a gente faz com o coração, exatamente para ver que os números de crianças que morrem no nosso país já diminuíram muito. E a gente, claro, que quer que diminua, a gente quer estar aí em torno de 10, 11, 12, a gente quer que esse índice caia para menos de 10, e por isso se trabalha para isso, se faz com que as pessoas entendam as necessidades de trabalhar preventivamente em algumas situações, e tuberculose nós temos que trabalhar para que realmente os nossos filhos não tenham. É uma doença que não precisa ter tuberculose, mas de repente o pai precisa pensar em tuberculose. Cristiane, quando é que assim, não tem ninguém na família, tal, mas é um adolescente que está saindo um pouquinho, é uma criança mais jovem e tal, e que sintomas esse pai fala, pô, eu ouvi falar no programa Mundo da Criança que eu tenho que ficar atento para isso. De repente, o que o pai tem que se preocupar, Cristiane? O sintoma principal é uma tosse persistente, uma tosse crônica, persistente, aquela tosse vira e mexe, o adolescente, que é a tua pergunta em específico, né? Tá tossindo, né? Um emagrecimento, uma inapetência, às vezes uma febre eventual, vespertina, nunca ultrapassa os 38,5, 38, né? Então, nem sempre essa tosse é secretiva, ela pode ser seca, nem sempre o indivíduo vai ter o sangue, a hemoptise, né? Então, esses meandros... Não precisa, né? tossir, vomitar sangue para a gente pensar, né? Uma sudorese noturna, enfim, tudo isso vai chamar a atenção do profissional, né, do pai a princípio, e ele procurar um profissional para ele estar pensando na possibilidade de tuberculose. É claro que antes de tuberculose pensa-se num monte de outras coisas também. No mais simples, né? O adolescente, a criança mais velha, ela já tem uma abordagem muito próxima à abordagem do adulto, então você consegue, os exames são mais definidos, o teste tuberculínico, o raio-x, o exame, a cultura do escarro. Na verdade, é mais fácil fazer o diagnóstico, né? A questão mesmo é o petit, aquele lá, o nosso pequenininho lá, né? O lactente, de 0 a 2, de 2 a 10, mais ou menos entre 7 e 10, é meio borderline de você conseguir colher o escarro, né? Mas
abaixo disso, nossa, aí as dúvidas, mesmo porque confunde-se muito, pode ser uma criança alérgica, uma criança atópica, na verdade pode ser uma asma, na verdade pode ser uma rinocinusite, uma rinite. Ai, Francisco! É claro que esse aspecto assim de você pensar em tuberculose, é o que a Cristiane está dizendo, não é qualquer tossinha ou qualquer chiado ou uma situação assim de que você sabe que sua criança é uma criança asmática, a família tem história familiar, né? Você tem documentos de que realmente não precisa pensar em primeira mão em tuberculose, né? Então, isso aí precisa, assim, ficar muito claro, porque até queria que você abordasse, assim, o aspecto, assim, da asma, né? Em relação a essa tuberculose, porque é muito mais comum a asma, né? Ah, sim, sem dúvida. Uma criança olha, eu começo com o mesmo sintoma, uma tosse crônica, uma tosse persistente, mas aí daí a questão da história clínica, da história familiar. Então aí você vê que é filho de um pai asmático, uma mãe asmática, uma família atópica. E a época do ano, né, de maio a setembro, onde as alergias respiratórias elas se manifestam mais. Então, é claro que é um diagnóstico muito mais fácil para mim. Muito mais fácil. É muito mais tranquilo, né? A tuberculose realmente é um diagnóstico, até pela seriedade, pela temporariedade de tratamento. Então, você não vai instituir 6 meses de tratamento, eventualmente 9, dependendo, enfim, até se estende, né? De tratamento, sem ter toda a certeza de que a criança precisa desse medicamento, né? E tem que ser feito toda uma abordagem familiar. Quando você faz o diagnóstico da tuberculose na criança, espera, ela pegou de alguém, então agora eu vou ter que fazer toda uma abordagem dos contactuantes. Você acaba fazendo vários diagnósticos. Então, é uma doença, é uma patologia muito séria mesmo, de muita responsabilidade diagnóstica. Isso, assim, é claro que é importante, nessa época do ano, não tem nenhuma criança que não está tossindo, né? Exato, claro. Todas aí estão tossindo e, assim, com recidiva, né? Fez frio a semana passada, amanheceu chiando, tossindo, etc, né? Há 15 dias atrás, aquele frio louco e tal, né? Também teve uma crise. Então, são coisas assim que eu tenho certeza que o pai entende aquilo que faz parte do controle dele. Então, ele tem uma criança sadia, que pode até ter tido uma pneumonia, né? Mas se você tiver pneumonias de repetição, também aí a coisa já começa a ter que se aumentar a investigação, a imagem radiológica dessa pneumonia. Realmente você pensaria num diagnóstico diferencial de tuberculose. É claro que isso é coisa mais que o médico pensa do que a família, né? Mas você que está em casa com o filho e começa o filho, esses sintomas são importantes, de uma doença consumptiva, né? A criança está emagrecendo, a criança tem uma febre, poxa, mas não tem razão para ter febre. E aí, o dado epidemiológico, isso que eu queria que você enfatizasse, né? A história de família que a gente precisa perguntar, né? Sim, sim. Tem que ter uma boa relação médico-paciente, a família também confiar em colocar todas as informações para o médico, né? E muitas vezes envolve indivíduos imunodeprimidos na casa, então portadores de aidéticos, AIDS, imunodeprimidos por quimioterapia, enfim, né? E que daí pode ter a agudização de uma doença dessa, e daí você está tendo, uma criança teve contato com esse tio ou com esse avô, né? Então eu preciso fazer uma triagem
triagem, eu preciso investigar TB também. E para isso você tem que ter um bom relacionamento, para chegarem para você e falar, olha, existe essa pessoa, né? Esse aspecto da confiabilidade desse relacionamento médico-paciente, ele é fundamental. E com o pediatra, então, isso é absoluto, né? Mas como a doença, a própria quimioterapia de um câncer, ou a próprio HIV, são doenças assim que às vezes não fazem, não há muita clareza em você transmitir isso ao profissional. Então, você não gosta de falar que tem alguém com AIDS na família, perto, etc. Porque você fez uma observação, isso que eu queria passar para o pai, que é, se a criança pegar tuberculose, ficar doente por tuberculose, ele pegou de alguém. Sim, com certeza. Então, tem que ter o agente etiológico lá, a micobactéria, que transmitiu de alguém para o seu filho, para a criança, para o nosso filho. E bactéria não voa, né? Sim. E bactéria não voa, é contato, né? É importante colocar também, Francisco, que a criança não é bacilífera. Então, ela não passa, ela não contagia o seu coleguinha. Então, ela não pegou de outra criança. Ela pegou de um indivíduo maior, tá? Então, na história da doença tem mais esse detalhe, tá? Esse é um aspecto até desse contato com outras pessoas, o adolescente que está saindo, o jovem, né? E que por uma infelicidade tem uma participação com pessoas que usam droga, porque é uma realidade isso muito séria, muito triste, mas ela existe. E aí essas pessoas podem transmitir para um jovem, para um adolescente, e isso ir para dentro de casa numa corrente, né? Sim. E aí ter mais do que uma pessoa doente e transmitindo. A gente está chegando no final, só para a gente lembrar, você mencionou rapidamente, mas o tratamento de tuberculose, tem cura ou não tem cura? Trata, sara ou não sara, e como é que é esse tratamento? Não, sara. Sara. Não, é um tratamento, é uma bactéria, então trata-se com um antibacteriano. Só que não é um só, né? São 3. Chamado esquema tríplice, né? É o velho esquema tríplice. Não mudou muita coisa, não. Mudou, assim, a apresentação, né? Mas é o velho esquema tríplice para tratamento da bactéria da tuberculose. É isso aí. O negócio é não ter, né, Cristiane? O negócio é não ter, porque esquema tríplice, não, tem esquema tríplice, sara e tal. Mas você ficar dando remédio para o teu filho, 3 remédios por dia, por 6 meses, e olha lá se não vai para 9 meses, olha, a gente precisa ter um coração muito grande para estar fazendo isso. O melhor é a gente participar, atender, entender o que é tuberculose, para realmente a gente não ter isso, né? Essas situações que são importantes, esse é o nosso objetivo. Não é chegar a dizer que tem remédio, mas a gente quer prevenir, a gente quer evitar que as nossas crianças fiquem doentes. Cristiane, eu já começo te agradecendo pela tua presença aqui, pela tua participação com a gente. Eu tenho certeza que o telespectador entendeu o nosso objetivo de saber que nós estamos numa época de inverno, de muita tosse, etc., e que nós estamos, como brasileiros, querendo que o nosso país diminua essa doença tão chata que é a tuberculose. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, eu que tenho que agradecer. Muito obrigada. É que você tem direito hoje à noite a dizer, olha, um abraço pro meu esposo que está me esperando. Sim, tão paciencioso. Né? Um abraço para ele, para as minhas filhas, né? Beijinho, Fernanda, beijinho, Natália. Eu tenho certeza beijinho, Marcelo. Que o ano que vem acho que ele vai ficar mais feliz com o São Paulo dele, então, né? Então, Francisco, eu acho que foi você, hein? Eu tenho certeza que foi você que não me deu sorte. Mas eu vou continuar dando a minha mensagem aqui. É você, telespectador, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e bom final de semana.
Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre.